Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre depressão. Eu já falei no Paula Comenta de segunda-feira o que é, os sintomas da depressão, enfatizei o quanto é importante a gente ver a depressão, o deprimido como uma pessoa doente. E nós ficamos de conversar hoje sobre como ajudar uma pessoa com depressão, né? Se você é a pessoa que está deprimida, a primeira coisa, busca ajuda. Quem trata a depressão é o psiquiatra e o psicólogo. Muitas vezes pode precisar de medicação, que aí é o psiquiatra que vai te ajudar. E pode até ser que não precise, se for uma depressão mais leve. Pode ser até que não precise tomar medicação. E aí você pode fazer apenas uma terapia. Com psicólogo, psiquiatra também faz terapia. Mas em todos os casos precisa pelo menos que você tenha essa avaliação do médico, que é o psiquiatra que trata esse quadro, tá? Então isso é assim, se você tá desconfiado, marca um psiquiatra. Ele vai te orientar se você, mesmo que você tenha assim, eu não quero tomar medicação, muita gente me escreveu isso depois do vídeo. Mas, pessoal, você ir numa consulta não quer dizer que você vá tomar medicação. Você pode discutir isso com o médico, tá? Então, ele vai te dar uma orientação. Você pode dizer para ele, olha, tem como eu não tomar, eu tô com uma depressão mais de moderada a grave. E ele vai te orientar. Se puder ficar só com terapia, você fica só com terapia. Mas não custa ir na consulta. O máximo que vai acontecer é você não gostar do médico, você procurar um outro, não tem por que não procurar ajuda, tá? Para começar, isso é fundamental. Porque muitas pessoas me escrevem falando isso, né? Quero só fazer terapia, o meu caso, eu preciso ou não? Eu não sei, né? Não tem como avaliar uma pessoa deprimida assim, por um relato, precisa de uma avaliação. E mesmo que você procure um psicólogo antes, o psicólogo também deve te avaliar e, se necessário, te encaminhar para um psiquiatra. Então, procure algum profissional. Peça uma opinião. Não dá para você ficar levando, né, com a barriga. Eu tô, mas eu vou melhorar. Eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que fazer exercício físico. Não é só isso. Vocês vão entrando, boa noite. Boa noite. A Tânia tá falando que sou de Ibiaca, Rio Grande do Sul. Uma conterrânea, também sou gaúcha, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas sou gaúcha. E hoje eu até tô assim, me sentindo como gaúcha mesmo, porque aqui mesmo no Rio de Janeiro tá frio. Não tá frio como aí no sul, mas tá muito frio, viu? Boa noite, pessoal. Paulo Silva, Geicimara. A Geicimara, eu tomo remédio do psiquiatra para depressão. Se tem necessidade, tem que tomar. Quais são os sintomas principais, pessoal, de uma pessoa que está deprimida? Eu falei bastante no vídeo, né? Hoje eu quero mais responder as perguntas de vocês. Mas é importante a gente enfatizar que a depressão é a doença psiquiátrica mais comum, você sabia? Então é muito comum. Os profissionais sabem tratar muito bem. Hoje a gente tem uma resposta muito boa. É importante a gente saber que um sintoma que o deprimido sempre sente é que aqueles sintomas nunca vão passar. A depressão é a doença daquela sensação da tristeza que nunca passa, mas passa, tem cura. E você pode buscar ajuda, tá bom? Sueli Martins, Olandir de Souza, boa noite. Machado Jobi Tadeu, sou de Cruz Alta, tá muito frio aqui, eu imagino como tá muito frio, os gaúchos têm me passado isso. Tá ganhando do Alasca, né? Eu tô vendo os comentários dos gaúchos. Eu vou aí semana que vem e já vou me preparar psicologicamente. Renata Costa, eu tomo sertralina, um clonazepam e 13 imipramina, ok? É isso aí, Renata, segue o seu tratamento. E claro, pessoal, tomando medicação é fundamental. Quem puder e tiver acesso à psicoterapia, é melhor. A gente fazer uma junção, né? Tomar medicação e também fazer terapia. Porque na terapia você vai tratar as causas que te levam à depressão, os seus pensamentos negativos. Na terapia você vai trabalhar a reestruturação cognitiva, que é saber lidar com os problemas,
aprender técnicas de resolução de problemas, porque o deprimido, como ele tem um bloqueio mental, ele tem uma diminuição na concentração, na memória. Tem pessoas que procuram, né, para uma avaliação pensando que tem algum problema de memória, de atenção, e quando vê, eles estão deprimidos, porque realmente acaba tendo um declínio cognitivo muito importante. E na terapia a gente trabalha isso. Como fazer uma reestruturação cognitiva, como ter resolução de problemas, flexibilizar pensamentos, porque geralmente o deprimido ele não vê outros caminhos, ele tá com uma dificuldade de flexibilidade cognitiva, então é muito importante fazer terapia. Só que vamos entrar para a realidade, eu não vou ficar aqui falando, né, de um mundo ideal. A gente sabe que grande parte das pessoas aqui no Brasil não tem acesso à terapia, à psicoterapia. É a realidade, né? Mas o ideal seria fazer. E é por isso, na verdade, o meu maior objetivo da página, que é não elitizar a psicologia, porque eu comecei a ser psicóloga e eu vi, poxa, é tão elitizado assim, não pode, né? Então, eu acho muito importante a gente levar informação para as pessoas que não têm acesso. Mas se você tiver, né, muitas vezes universidades, hospitais universitários, clínicas de formação, que tem psicólogos que estão fazendo uma especialização, então atendem a um custo mais acessível, procura isso na sua cidade. Você que já está até fazendo tratamento, né, peça para o seu psiquiatra alguma indicação. Tem psiquiatras também que estão em formação para ser psicoterapeutas, e aí essas clínicas tem um atendimento com um custo muito mais baixo e tem uma qualidade boa, porque eles estão supervisionados por um professor mais experiente. Então tem meios, tá, da gente procurar. Então procure. A gente sempre pensa que não tem acesso nenhum à psicoterapia, mas tem alguns meios da gente buscar algo mais acessível. Vamos ver o que vocês estão falando. Vera Lúcia Brandão, você é excelente, aprendo muito com tuas orientações. Um beijo, Vera, obrigada. Iana Patrícia. E quando a pessoa está deprimida com o trabalho, mas tem medo de se arriscar em outras áreas, medo do novo? Iana, aí você não pode confundir daqui um pouco, você está com um problema, você estar triste por alguma coisa super pontual com depressão. Por quê? Eu te pergunto, vamos fazer esse teste. Se hoje você conseguir trocar de emprego e estiver num lugar melhor, essa sua depressão vai passar? Provavelmente vai. E aí não é depressão. Você só tá triste, pode estar num nível de estresse absurdo, muito estressada por estar num local que você não tá satisfeita, né? E esse medo do novo pode estar te deixando triste, estressada. Mas isso não é depressão. A gente não pode confundir tristeza com depressão, pessoal. Sabe por quê? Por que a depressão é tão rotulada, né? Por que a pessoa pensa que, levanta aí da cama, sai de casa, você precisa ter alegria de viver. Isso não ajuda o deprimido. Por quê, pessoal? Porque se eu penso que qualquer tristeza que eu já passei é depressão, e, por exemplo, eu tinha um problema, eu queria redirecionar minha carreira, então eu fiquei triste, estressada e achei que isso é depressão. Aí, no momento que eu conserto, ou eu tenho força de vontade, vou atrás, supero o medo do novo, como a Iana falou, o que acontece? Eu supero aquela tristeza. E aí eu fico pensando que aquela pessoa que tá com depressão, que é muito diferente daquela tristeza com motivo que eu tava sentindo, ela acha que o deprimido também tem que melhorar, tem que ir atrás, tem que ter força de vontade, tem que buscar uma nova forma. E não é. A gente tem que diferenciar. Uma coisa é a tristeza que a maioria de nós sentimos, todos na verdade sentimos, que é quando eu tenho um problema e esse problema me abate, eu fico prostrado por causa desse problema até resolver. Eu resolvendo esse problema, eu já melhoro daquela tristeza, mas eu não tava deprimida, eu só tava com um problema, eu tava estressada, eu tava triste. E aí eu vou ficar pensando que o deprimido também só precisa resolver o seu problema, só precisa ir atrás. E não é isso. O deprimido está doente. A gente tem que enxergar o deprimido assim, para a gente poder ajudar de uma forma certa. O deprimido, ele tem muita dificuldade de tomar decisões, ele não enxerga coisas óbvias.
Mas não é por má vontade dele, é porque ele tá com o que a gente vai chamar de bloqueio mental. Ele tem um declínio cognitivo, ele tá incapaz de tomar decisões óbvias, atitudes corriqueiras que antes ele tomava. Ele não gosta mais de fazer as coisas que antes ele gostava. Ele está doente. A gente não pode ficar rotulando o deprimido como se ele fosse assim. Ele está assim, ele não é assim. Ele está assim agora porque ele está doente. E a depressão, ela não se cura por causa de um motivo. A pessoa muitas vezes até pode falar, eu entrei em depressão por um motivo. Tá, mas se ela entrou em depressão, não vai mais bastar só resolver esse motivo. O motivo pode ter sido um boom, pode ter sido ali uma causa, o desencadeador daquela doença. Mas não é só mais resolver aquilo que vai adiantar. O que a gente faz com uma pessoa doente? Alguém me responde isso. A gente fala assim, melhora dessa gripe, isso é má vontade. Levanta aí, esse câncer não é nada. Vamos lá, levanta, a alegria de viver que esse câncer vai curar. Claro que a gente não fala isso. O que a gente faz com as pessoas que estão doentes? A gente leva no médico. E o psiquiatra é o médico que vai tratar o doente deprimido. A gente não pode achar que é falta de alegria de viver, que é preguiça, não é. Então a gente não pode confundir. Agora é diferente, a gente pode até fazer outro live sobre tristeza. Aí sim eu vou dizer pra você, olha, faça metas, aumenta a sua eficácia, resolva... Aí eu vou te falar isso. Aí eu vou dizer, encara o medo do novo. Aí sim. Mas são coisas muito diferentes, pessoal, muito. A tristeza é algo que é pontual. É uma parte da nossa vida que nos entristece. Mas se a gente ver a oportunidade de resolver aquele problema, a gente vai resolver. O deprimido não é nem que ele não vai resolver, ele nem enxerga a solução. Ele tá doente, ele tá com a vista nebulosa, ele tá com dificuldade de enxergar coisas óbvias. Então ele precisa de uma ajuda. Tá? E é aquilo que eu falei pra vocês, que vocês perguntaram bastante. Aqui, deixa eu ver aqui as perguntas que me escreveram antes. Aqui a Rafaela dos Santos. Mulheres com depressão podem tomar medicamentos? Rafaela, vou te falar uma coisa. Em geral, até quem nota a depressão numa gestante é o ginecologista, né? E eles encaminham. O que é importante é o seguinte.